Ora bem, estamos a prolongar um bocadinho, mas é sempre importante, e isto faz parte do espírito das conversas, poder aqui e ali fazer um desvio da linha de rumo, mas sem nunca fugirmos dela. Portanto, fazendo acréscimos, enriquecendo a linha fundamental, a linha de rumo, com mais uns pormenores, mas sem nunca nos desviarmos dela. E então eu quero dizer-vos que nestas conversas do século XXI, quero dizer-vos que o Evangelho de Mateus, de Lucas, e vamos ainda continuar um bocadinho mais com ele, depois de nos ter apresentado, assim por atacado, as chamadas três tentações, três que equivalem a uma só, e nos ter apresentado Jesus a dizer não, a vencer, portanto, a sair como ser humano de todas aquelas tentações que o queriam desviar do caminho do humano, ele, com isso, constitui-se numa nova via, na via do humano. Quer dizer, com Jesus inaugura-se um ser humano, o ser humano tal qual como Deus o havia projetado no início, segundo já aquilo que vimos no poema do Evangelho de João. Jesus felizmente mantém-se não se deixa seduzir, mantém-se no caminho que Deus Criador havia pensado, e portanto Deus Criador vai poder rever-se como Pai em Jesus, é evidente. E neste sentido, nós, século XXI, temos muito a aproveitar, a aprender com este Jesus, que também é nosso contemporâneo, este Jesus, século XXI. A narrativa é da segunda metade, a narrativa evangélica de Lucas, já é da segunda metade do século I, mas nós estamos a procurar lê-la, escutá-la com os olhos e os ouvidos do século XXI, e portanto com o Espírito, em comunhão com o mesmo Espírito de Jesus, e o Espírito de Jesus é um Espírito do século XXI, pois não pode ser de outra maneira, ele é um Espírito no século XXI, e do século XXI. E então diz aqui o Evangelho de Lucas, vamos prosseguir um bocadinho, já que optamos pela sua narrativa das três tentações, de preferência à narrativa de Mateus, também continuamos ainda um pouco mais com o Evangelho de Lucas, para dizer como é que se inicia, como é que Lucas, este Evangelho, nos apresenta o início da missão de Jesus, da missão política de Jesus. Jesus a sua missão é política, não é uma missão religiosa. E nesse aspecto, tudo o que nos disseram nos séculos para trás é tudo mentira. Portanto, nós temos de nos adaptar a este facto, a esta constatação. Portanto, Jesus como inaugurador, fundador de um caminho religioso, é tudo aldrabice. Portanto, Jesus a sua missão não é uma missão religiosa, é de acabar com todas as religiões para que fique no lugar do ídolo, e dos seres humanos a servir o ídolo, fiquem os seres humanos a servirem-se uns aos outros na fraternidade, e na liberdade e na maioridade, é claro. E então a missão de Jesus é uma missão profundamente política, não de poder político. Sempre temos que distinguir isso. É uma missão profundamente política. E então diz o Evangelho de Lucas que depois das tais três tentações que Jesus vence, está preparadíssimo para iniciar a missão. Só que vai apanhar no corpo que se farta, porque se ele disse não às três tentações, se diz sim ao projeto de Deus, ao Espírito de Deus, então ele agora vai se distinguir de todos os outros seres humanos, dos seus concidadãos na Galileia e no seu pequeno país
como se está a distinguir ainda no século XXI. Quer dizer, ninguém como Jesus no século XXI, nem papas, nem bispos, nem padres, nem chefes de Estado, nem ninguém, nem lá os homens e as mulheres do alto poder económico e financeiro, que têm a riqueza acumulada concentrada, são tudo anti-Jesus. Quer dizer, não têm nada de Jesus do século XXI. São a sua negação. E então, isto não é de estranhar, porque na Galileia Jesus também era único. Jesus era o único, foi o único que resistiu às tentações. Todos os outros andam mais ou menos a dizer-lhe que sim, a cair nas tentações. Isso não é de uma forma 100%, é parcialmente. E, portanto, na integralidade do humano, só Jesus. E nunca mais. Todos os outros vão sempre ficar incomodados. E ele às vezes nem precisa de falar. Basta passar, basta aparecer e já está toda a gente incomodada. Mesmo ele sem abrir a boca, sem estender a mão, sem tocar a ninguém. A sua presença é como a luz. Põe logo tudo a nu, põe logo tudo a descoberto. O que estava escondido fica logo tudo a descoberto. Parece que caem as máscaras todas e as pessoas ficam como que despidas diante de Jesus. Despidas não no seu corpo, mas lá dentro, no mais íntimo dos seus corações, das suas mentes, daqueles projetos perversos que andam a engendrar, a alimentar, com que andam a sonhar e que querem realizar na história os antiprojetos de Deus. Ora, Jesus diz aqui então o Evangelho de Lucas, para começar a missão dele. Como é que ele começa? Já vimos como é que, nas conversas primeiras, como é que começou, segundo a versão do Evangelho de Marcos. Agora vamos ver como é que começa a missão de Jesus. É empolgante. Como é que começa a missão de Jesus, esta missão política de Jesus, da política de Deus. Não do poder, nem do poder financeiro e económico, nem do poder político, mas a política de Deus, do Deus Criador. E então, que é o reinado de Deus. Como é que vai começar esta missão na versão do Evangelho de Lucas? Está no capítulo 4 e é muito belo. Claro, as igrejas sempre têm lido estes textos, é evidente, sempre têm lido, só que têm lido para se auto-justificarem. Se auto-justificarem. Ainda um destes dias houve aí estamos em 2010, houve aí na Sé Catedral do Porto uma celebração movida da ação de graças, imaginem, da ação de graças pelos 40 anos da Voz Portucalense, do jornal Voz Portucalense, que é o órgão oficial da Diocese do Porto, e fizeram lá mais uma missa na Sé Catedral. E por acaso parte do Evangelho que aqui se fala, da missão de Jesus, foi lá escutado e o Bispo esteve a comentar na habitual homilia, por sinal bastante longa também. Só que é das tais coisas, disse coisas interessantes, mas tudo como que a serviço do Evangelho para justificar o que existe, quando o Evangelho é exatamente ao contrário. O Evangelho interpela-nos, põe-nos em questão, tira-nos as máscaras e a gente tem que converter-se logo. Quer dizer, tem que sair da idolatria em que está, tem que deixar os privilégios em que vive e que ao longo do tempo foi acumulando, foi concentrando, tem-se de despejar. Quer dizer, quando eu pego no Evangelho e justifico o poder que tenho, a situação à frente da qual eu estou a manipular o Evangelho. Portanto, estou a fazer a inversão do que deve ser feito. E tudo o que eu diga é pura manipulação. Portanto, quer dizer, depois de ler este texto, que vamos já agora compreender melhor, o Bispo que tinha de dizer é assim: estamos todos errados, nem podíamos estar aqui dentro desta catedral e temos de rever tudo e nascer de novo. Mas não, ainda saiu mais reforçado nas suas posturas, nas suas posições e na estrutura diocesana, etc. Isto não tem pés na cabeça, isto é pura idolatria. Tem que se dizer assim, de caras, tem que se dizer por muito amor, com muito amor às pessoas, eu tenho que dizer, isto é pura idolatria, é pura manipulação da palavra de Deus, do Evangelho e do nome de Jesus. Mas já prosseguiremos mais à frente, tá? Até já.